Olá, muito bom dia! O seu cotidiano está começando e hoje nós vamos falar sobre uma doença silenciosa e desconhecida por boa parte da população. Gente, eu estou falando da psoríase e daqui a pouquinho a doutora Ana Cristina vai nos explicar tudo sobre esse assunto. E se você está pensando em construir ou reformar a sua casa, gente, hoje tem dica de como você pode escolher o melhor piso ou revestimento. E cada vez mais as mulheres maduras estão ganhando espaço aí nas campanhas publicitárias e na moda. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar isso para vocês. E toda adolescente adora maquiagem, não é mesmo? Pensando nisso, hoje tem dica especialmente para você que adora se maquiar e que não quer perder essa essência de adolescente. Então aproveita e senta por aí, porque o seu cotidiano está só começando. Gente, hoje nós vamos falar sobre a psoríase, uma doença ainda um tanto desconhecida e que atinge 3% da população mundial. Eu tô aqui com a doutora Ana Cristina. Muito bom dia. Bom dia, Seja Marcela, bem-vinda como vai? mais uma vez ao nosso cotidiano. Obrigada. Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre essa doença que muita gente não sabe o que é a psoríase. Então vamos dizer o que é a psoríase. Marcela, a psoríase é uma patologia, assim, igual você falou, que ela atinge até uma parcela significativa, né, da população mundial e, às vezes, até esses dados acabam sendo um pouco não tão reais, porque, às vezes, é difícil o diagnóstico, né? A pessoa, não, às vezes, acaba se limitando ou não faz um diagnóstico correto. Ela é uma doença que, basicamente, ela atinge o tegumento, a pele, né? Pele, pode atingir cabelo, unhas. E ela vai, no caso, ela se manifesta como umas lesões, geralmente em placas, tá? Né? Que com a base vermelha, eritematosa, e com a presença de umas, como se fosse uma escama esbranquiçada, tá? Que recobre essa base eritematosa. Pode coçar ou não, tá? Ela é muito variável, pode atingir, geralmente elas são simétricas, elas aparecem bilateral, tá? Tem algumas regiões que em 90% é onde ela se manifesta, que são membros, né? Superiores, inferiores, face, região sacral, né? Lobo sacral e também regiões de dobras, né? Normalmente cotovelos, joelhos. Então, nessas áreas, são áreas mais frequentes. A maioria, 90% da população, ela se manifesta dessa forma. Ô, doutora, e o que causa, assim, a psoríase? Já tem um estudo que determina a causa? Olha, na verdade, a psoríase, ela não existe uma causa específica, né? Do que ela desencadeia. Observa-se, principalmente em algumas famílias, essa hereditariedade, né? Esse fundo genético, que às vezes tem mais de um familiar que apresenta a doença. Ela pode acometer qualquer pessoa, em qualquer idade, então crianças, né? Adultos, jovens, e pessoa na idade adulta ou até idosos, tá? Mas geralmente ela acomete entre 30 e 40 anos. Entendi. E me diz uma coisa, ela é contagiosa? Porque as pessoas às vezes têm um certo preconceito em ver aquelas manchas na pele e às vezes você não quer pegar na pessoa por achar que vai transmitir a doença. Realmente, assim, esse é um dos fatores assim que mais preocupa quem é acometido da doença, se ela vai transmitir para algum familiar, entendeu? Se ela pode, às vezes, eu posso pegar meu filho, meu neto. Então, assim, ela não é uma doença contagiante, ela é daquela pessoa, tá? E ela traz esse certo desconforto, né? E alteração do estado emocional, porque é uma doença que ainda tem bastante estigma em volta dela, muito preconceito, tá? Então, as pessoas não entendem bem e realmente acham que é contagiosa e acabam, às vezes, evitando o contato. Então, essas pessoas, elas sofrem muito, às vezes, até por não saber como lidar com isso e até como, às vezes, amenizar essa patologia, essa doença. E aí eu já emendo com uma pergunta, tem cura? Na verdade, ela é uma patologia que ela não tem cura. Ela tem um controle, né? E também vai de acordo com os graus de acometimento. Então, tem vários fatores que acabam influenciando, né?
a questão emocional, né? Às vezes alimentar. Então, quando é que essa doença, qual a idade que foi acometida, né? O que está todo o histórico de vida daquela pessoa. Então, na verdade, não existe uma cura. Existem algumas opções de tratamento que, se ela for em áreas mais restritas, você vai ter uma resposta bem melhor, bem mais tranquila, né? E a pessoa tem uma vida normal, sem problema nenhum. Como que é feito assim esse tratamento? Uma vez que as manchas aparecem na pele, elas somem com o tratamento? Como é que é feito essa administração das manchas? Quando você aborda, né, essas lesões, inicia o tratamento, elas praticamente desaparecem. Às vezes ficam algumas manchas residuais que você também pode melhorar isso daí, né? Então, assim, tem uma resposta bem interessante, sim. A pessoa consegue ter uma vida normal. Tem como a gente prevenir, doutora, a psoríase? Não tem como prevenir, né? Porque, igual eu falei, tem alguns fatores que acabam desencadeando quem já vai ter essa propensão, né? Às vezes ela aparece, o início dela é em áreas de trauma, né? Então, assim, uma pessoa cai, machuca, ou tem uma úlcera, né? Tem uma escoriação. Então, geralmente, elas começam a se manifestar nessas áreas de trauma, tá? E tem algumas medicações, né? Beta-bloqueadores, anti-inflamatórios, não hormonais, líticos, algumas medicações também que acabam por desencadear, né? Então, uma coisa que a gente observou bastante nesse período dessas viroses, né, chikungunya, zika, principalmente as que causam bastante dores articulares, um aumento do aparecimento da psoríase, principalmente na terceira idade, devido ao uso de anti-inflamatórios não hormonais. Então, as pessoas usaram e abusaram muito dessas medicações. E esse tipo de medicação é um dos fatores desencadeantes. Então, assim, a gente observou muito nessas pessoas que foram acometidas, né, por essa doença de base, que posteriormente elas venham a manifestar a psoríase. Uma vez manifestada, realmente a gente só vai ter o controle e não a cura. Tá bom, então, doutora, dúvidas esclarecidas? Você tem aí alguma pergunta? Deixa lá no nosso Instagram, @TV Jornal no Interior, que as doutoras da Clínica de Pele respondem. Muito obrigada. Obrigada, Marcela, mais uma vez, tá? Até a próxima. Bom dia para todos. Bom dia, tchau, tchau. Tchau. Gente, eu acho que a principal dúvida de quem vai construir ou reformar a casa é como escolher o piso ou revestimento ideal. Então, pensando nisso, a gente convidou o arquiteto Francisco Lira e ele vai nos ajudar a como escolher o piso ideal para o barato não acabar saindo caro. Bom dia, Marcela. Meu nome é Francisco Lira, eu sou arquiteto e estamos aqui hoje para falar sobre revestimentos que você pode utilizar na sua reforma ou na sua construção. É importante entender que cada espaço demanda um revestimento diferente. Você precisa entender, primeiro, aonde você vai aplicar o revestimento. Por exemplo, cada ambiente ele demanda revestimentos diferentes. Você vai ter, de repente, um ambiente interno, que você pode utilizar um material mais polido, mais liso, com mais brilho. Ambientes maiores, podem ser colocados revestimentos maiores. Você pode ter, seja porcelanato ou cerâmico, você pode utilizar revestimentos maiores. Quando os ambientes são menores, é interessante que você utilize de menor tamanho, para evitar justamente que você tenha perdas nos cortes por conta da orientação dos frisos. Se é a parte interna da casa, salas, quartos, aí você pode utilizar material mais polido, mais brilhoso, seja cerâmico ou porcelanato. Quando se trata de ambientes molhados, cozinha, banheiros, então é interessante que você, pelo menos nos pisos, você coloque material antiderrapante para evitar acidentes. Cada ambiente demanda análise de um material específico. Por exemplo, nós temos revestimentos que eles são mais diferenciados, mais trabalhados, são revestimentos pequenos ou então com brilho, com detalhes diferentes. Esses a gente utiliza em ambientes pequenos, em pequenos detalhes. Algumas considerações você tem que fazer antes de adquirir esse revestimento. Primeiro, a dimensão do teu espaço é compatível com o tamanho da pedra que tu vai utilizar? Se tu tem um espaço muito pequeno, que vai colocar ali 3, 4 pedras, ou então vai acabar criando vários trinchos, é desinteressante você colocar uma pedra tão grande.
Se o ambiente da tua sala, da tua casa, você colocar uma pedra com muita cor, muita personalidade, numa área muito grande, vai cansar. Aí tudo volta àquela velha história. O bom senso, você tem que entender que o que fica bonito num espaço grande, numa loja, numa casa com uma sala muito grande, necessariamente não vai ser adequado num espaço menor. É interessante que você reflita sobre o material que você vai utilizar e o espaço onde ele vai ser utilizado. Uma coisa importante a se falar sobre revestimento é entender que menos é mais, como quase tudo no mundo. É importante você lembrar que se o mundo fosse feito de ouro, o ouro não teria valor. Mesma coisa vale para os revestimentos das casas, dos imóveis. É sempre bom você mesclar com bom senso, onde você vai colocar o teu material mais refinado, o teu material base e massa, revestimento, pintura mesmo que você vai utilizar, que é para ressaltar todo o resto do material que você colocou. O revestimento, ele sofre influência da moda. O conselho que eu te dou é utilizar ele com cautela. Por exemplo, há algum tempo nós temos visto muita utilização do revestimento madeirado, seja porcelanato ou revestimento cerâmico, que tenta reproduzir ripas de madeira. Pode ser utilizado? Pode e deve ser utilizado. Com cuidado, porque imagine que você coloca um revestimento madeirado na tua casa todinha e daqui a 5, 6, 7 anos você vai achar que ele ficou desinteressante. O que é que você vai fazer? Vai retirar todo o teu revestimento? Não. É aquela velha história do começo das dicas. Precisamos utilizar revestimentos na casa com muito cuidado, com muito bom senso, porque não é uma coisa que você possa estar trocando todo o tempo. Então é importante que você, quando for colocar o revestimento, seja madeirado, seja cerâmica, seja porcelanato, você pense muito bem para não se arrepender depois. Bem, pessoal, espero ter contribuído com algumas dicas para tirar algumas dúvidas de vocês. Lembrando que em arquitetura tudo é permitido, desde que feito com bom senso. Até a próxima. Francisco, as suas dicas foram maravilhosas. Muito obrigada, viu, pela parceria e pelo carinho aqui com o nosso cotidiano. Agora eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos mostrar que as mulheres maduras estão conseguindo cada vez mais espaço nas campanhas publicitárias e também na moda. E também tem dicas de maquiagem para você que é adolescente e adora se maquiar, mas não quer perder essa essência maravilhosa que é a adolescência. Então me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o seu cotidiano e olha só, gente, as mulheres maduras estão conquistando espaço nas campanhas publicitárias e também na moda. No exterior, o espaço delas já está garantido há mais de 10 anos. Agora aqui em Caruaru, essa tendência chegou para ficar. Confere aí a reportagem de Sandra Silva. Cabelos grisalhos e maquiagem leve para não esconder a beleza da maturidade está em alta. Usar vários colares e um batom bem vermelho, explorando a força da sua beleza, deixando seu look mais arrojado, também está liberado. Como vocês podem ver nesse desfile, estamos falando de moda e ainda bem que a diversidade vem ganhando cada dia mais espaço e as velhas ditaduras da beleza, como a magreza e a pouca idade, estão chegando ao fim, dando espaço à beleza da vida real, trazendo segurança e autoestima para mulheres de todas as idades. Representatividade, essa palavra está em alta no mundo da moda. O estigma do padrão de beleza foi quebrado e cada vez mais as possibilidades se ampliam. Segundo esse consultor de moda, essa tendência da inclusão de modelos mais maduras chegou em Caruaru apenas há 2 anos, mas está ganhando força e conquistando uma fatia expressiva do mercado. Continua existindo o perfil mais magro, o perfil médio e esse perfil mais maduro também, dessa pessoa comum, dessa pessoa real. Então tudo isso, essa mulher traz isso para o mercado e o mercado identifica isso com um consumo mais imediato. Essa abertura de espaço para a diversidade dos padrões de beleza foi a oportunidade que faltava para que essa administradora perdesse o medo de se expor e que com quase 40 anos desse início a uma carreira como modelo. Estou amando, estou me sentindo cada vez mais bonita, mais bela, porque acho que a maturidade traz isso para a gente, né? Diferente dos 20 anos, acho que nos traz uma segurança e essa maturidade nos traz essa sensação de que eu estou mais bonita, estou mais empoderada, estou mais eu. A história de Malu com a moda é antiga.
Ela já atuou como figurinista e em 2010 decidiu fazer um curso de moda. No auge dos 57 anos de idade, Malu confessa que se alegra com a admiração que as pessoas têm em vê-la nas passarelas. Para mim é uma alegria, né? É sempre uma alegria, né? Você ser uma referência de alguma coisa, né? Mas assim, sem peso nenhum, levando isso de uma forma leve, de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa. Recentemente, essas modelos foram desafiadas com projetos bem audaciosos. Malu participou de um desfile de passarela. Já a Ana foi modelo fotográfica num editorial de moda. E como vocês podem ver, elas deram um show à parte. E é assim, esbanjando charme e autoconfiança, que as mulheres mais maduras estão dominando as passarelas e as campanhas publicitárias, mostrando para quem consome moda que as pessoas de diversos tipos físicos e de qualquer idade podem e devem ser muito bem representadas. Ana e Malu, como vocês são lindas e que coisa boa ver vocês aí, ó, conquistando espaço aqui no nosso mercado caruaruense. E claro que a gente quer ver vocês aí brilhando pelo Brasil e pelo mundo afora. Ó, um beijão para vocês, muito obrigada por terem aceito o convite, por estarem aqui fazendo o cotidiano dos nossos telespectadores. E agora chegou a hora da nossa dica de make super especial com o nosso queridíssimo Lucas Fernandes, e que, tipo assim, tá voltada para as nossas queridas adolescentes que gostam de maquiagem, mas não querem e não podem perder essa essência de adolescente. Confere aí. Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal de casa que está nos assistindo. Hoje a nossa dica é para as adolescentes, isso mesmo. As adolescentes que gostam, que querem estar maquiadas e não sabem quais os produtos certos para ser utilizados. Então, para começar, como vocês podem ver, a nossa modelo, ela não tem mancha na pele, ela tem sardas e que valorizam a beleza dela. Então a gente vai começar utilizando o BB Cream da Vult, que é um BB Cream com fator de proteção 35. Agora a gente vai fazer a aplicação do BB Cream usando uma esponjinha mesmo. A gente vai evitar usar o pincel justamente para não pesar na pele. Então a gente pega a esponja e vai dando batidinhas de leve na pele. Lembrando que é sempre bom puxar um pouco para baixo, para não dar diferença entre o maxilar e o pescoço. E como vocês podem ver, como ela tem um pouco de sarda, isso torna o rosto mais natural. Então a gente vai evitar pesar onde tem as sardas, justamente para a maquiagem ficar o mais natural possível. Agora a gente vai fazer a aplicação do blush mosaico da Vult, que é o blush na cor 02, sem contorno. A gente vai tentar deixar essa pele o mais natural possível. A gente aplica na maçã do rosto para cima. Batida de leve para não ficar muito pesado. Então agora para o olho a gente vai utilizar a sombra MA07, que é uma sombra opaca, num tom de marrom mais frio. E com o pincel número 14 a gente vai fazer essa aplicação. O bom desse pincel é que você pode aplicar a sombra e já esfumar com ele mesmo. Ele não é de cerda sintética, então isso já facilita na hora de você esfumar a sombra. O olho não vai ficar tão marcado. Agora a gente vai fazer a aplicação da máscara de cílios da Vult, a Bombastic Volume. Então o correto é vocês aplicarem nesta posição. Primeiro vocês aplicam da raiz de baixo para cima, para dar uma curvada no cílio. E para dar uma alongada você passa ela de cima para frente. Pode repetir o mesmo processo umas 2 ou 3 vezes. Para essa maquiagem a gente não vai fazer delineado, mas se vocês quiserem também pode fazer um delineado fininho, para ficar tudo de acordo com a proposta da maquiagem.
Agora a gente vai fazer o contorno dos lábios com o lápis na cor natural da Vult, sempre respeitando o limite da boca, para não passar muito. Já pode fazer o contorno e ir esfumando mesmo com o próprio lápis. E por fim, agora a gente vai fazer a aplicação desse gloss da Vult na cor 03, que é um gloss que ele deixa um ar bem saudável, não pesa na maquiagem. A gente mantém mais a aplicação no meio do lábio, para dar aquela aumentada. Se vocês quiserem trocar, utilizar um batom mate, também pode usar batom mate, dependendo da cor também. Aqui a gente tentou deixar a proposta mais natural possível. Então, meninas, essas são as nossas dicas para vocês. Eu espero que tenham gostado. Esse é o tipo de maquiagem que vocês podem usar para sair com os amigos, para ir ao shopping, para ir para a escola. Então, um abraço e até o próximo programa. Lucas, você como sempre aí arrasando na make. Que modelo tão linda é essa? Ela ficou mais linda ainda com essa dica que você deu hoje. Obrigada, viu? E olha só, o nosso cotidiano vai ficando por aqui. Quer rever esse programa? Corre lá no nosso canal no YouTube e segue também o nosso Instagram, @TV Jornal no Interior, para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso cotidiano. Um grande beijo, fica com Deus e amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.